Bom dia a todos, bom dia a todas. Para nós, nós do MDS é uma honra e uma alegria. Estamos aqui iniciando esse evento com tantas pessoas importantes, ilustres, para discutir o tema da pandemia e seus efeitos de longo prazo em várias dimensões da vida humana. Os impactos sobre educação, saúde, assistência social, manutenção de renda e de bem-estar da sociedade. Esse evento é uma iniciativa de três instituições: o IMDS, o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, o IEPS, que é o Instituto de Estudos e Políticas de Saúde, e também uma iniciativa do Banco Mundial. E, em parceria, nós estabelecemos um acordo de cooperação para levarmos a bom termo esse evento. O evento vai ter duração de um dia e meio, começando hoje, daqui a pouquinho. Teremos painéis hoje pela manhã, também à tarde, e amanhã teremos novos painéis, todos tratando dessa temática. Nós convidamos as três instituições, convidaram pesquisadores talentosos que estão atuando na área, de modo a fornecer a todos os ouvintes e participantes do evento uma visão bastante panorâmica da questão dos efeitos da pandemia da Covid de 2019 sobre essas dimensões da vida humana. Eu espero que todos tenham muita satisfação e muitos aprendizados durante esse nosso evento. Conto com a participação de todos ativa, de modo que possamos ter nos painéis não apenas as apresentações, mas também uma interação com o público, no sentido de termos perguntas e respostas ao longo de todo o processo. Então, para nós é uma honra, uma alegria, e eu espero que todos vocês possam usufruir e aprender desse nosso evento, que, repito, é uma iniciativa da parceria do IMDS, do IEPS e do Banco Mundial. Então, um bom dia a todos, um bom trabalho a todos, e, por fim, nossos votos como estamos chegando no final do ano, nossos votos para que todos tenham um final de ano bastante feliz, bastante satisfatório, e que tenhamos 2022 com um progressivo retorno à normalidade da vida em sociedade. Um abraço e boa sorte. Bem, Paulo, obrigado. Eu sou Rude Rocha, eu falo em nome do IEPS, Instituto de Estudos para a Política e Saúde. Queria agradecer a todos e todas pela participação, público que vai nos acompanhar, moderadores, panelistas, sem dúvida nenhuma, um time incrível de especialistas que toparam participar desse evento e que muito nos honram. E aos produtores por trás desse evento. Enfim, é um trabalho que envolveu muitas pessoas do IEPS e dos nossos parceiros, o IMDS e o Banco Mundial. Sobretudo, agradecer imensamente a esses parceiros, ao IMDS, ao Banco Mundial. Esse é um evento, enfim, existem vários eventos sobre Covid. Esse é um que se propôs a responder a um desafio que eu considero dos mais difíceis, que é mapear impactos e pensar o futuro, né? Principalmente de olho na infância e com recortes transversais tão importantes. É um exercício dificílimo, importantíssimo, e por isso mesmo a gente foi atrás das pessoas mais presentes, atuantes, que estão refletindo sobre o tema para nos ajudar a responder esse desafio. Queria também dizer que esse evento, por olhar o futuro, tem tudo a ver com mobilidade, tem tudo a ver com incidência em policy. Então, reforçar o nosso agradecimento, a nossa honra de estar ao lado do IMDS, que é uma instituição que olha para o futuro, olha para a mobilidade, e Banco Mundial, uma instituição que há tanto tempo tem uma incidência tão importante em policy
em refletir sobre economia, sociedade, política pública. Por fim, desejar um ótimo evento a todas e todos. Sem dúvida nenhuma, vai ser muito, muito, muito bom. Passo a palavra agora para o nosso parceiro, Banco Mundial, Pablo Acosta. Uma alegria estar aqui com você, Pablo. Também é uma alegria estar com você, Paulo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. Também uma alegria para nós estar com vocês. Primero voy a presentarme. Yo soy Pablo Acosta, soy coordinador sectorial para toda a área de desenvolvimento humano aqui no Brasil, do Banco Mundial. Gostaria de agradecer muito, não, especificamente a Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, também a Instituto de Estudios para Políticas de Saúde, que están organizando con nós, ¿no?, este seminario importante. También, por supuesto, quiero agradecer a todos los palestrantes que participaron de las discusiones, ¿no?, tanto el día de hoy como de mañana. Para nosotros este evento refuerza este grande compromiso, esfuerzo que hemos tenido para pensar y debatir estrategias, ¿no?, para recuperarnos de COVID-19. Y coloca una pauta, una importancia, ¿no?, de pensar estrategias multisectoriales, muy importante para mitigar este impacto de la pandemia. Como todos sabemos, la pandemia afectó no apenas indicadores de salud hoy mismo, en el presente, mas también repercusiones futuras, ¿no? Como por ejemplo las condiciones de productividad de las generaciones futuras por cuenta de este fechamiento de escuelas, de la pérdida de aprendizado, también las repercusiones sobre otras dolencias, ¿no?, que no fueron tratadas adecuadamente durante este periodo. Y el Brasil, infelizmente, fue atingido de forma muy particular, dura, ¿no?, de esta pandemia. Tenemos cuenta de los casos de COVID en la región de América Latina, el país con segundo a nivel mundial también con número de muertes. Entonces fue especialmente atingido. Y tal es así que nuestras simulaciones que estamos haciendo para nuestro próximo relatorio sobre capital humano, que toman cuenta índice de capital humano, muestran que en caso de que Brasil no haga nada, va a tomar aproximadamente 14 años para voltar a los niveles de salud y educación que teníamos antes de la pandemia. Por ende, es muy importante, es más imperativo de proteger el capital humano, especialmente en estos tiempos de crisis. El debate sobre los efectos de COVID-19 también precisa abordar la cuestión de la desigualdad. Sabemos que las poblaciones más pobres y vulnerables, incluyendo indígenas, afrodescendentes, fueron las más atingidas. También las mujeres, que tuvieron que dejar muchas de ellas sus empleos para apoyar las crianzas que ficaron fuera de escuela y ahora tienen muchas dificultades de se reinsentar en el mercado de trabajo. Entonces, muchas familias no Brasil están viendo un aumento de la pobreza, estrés, trastornos mentales, desnutrición, evasión escolar, seguridad alimentar, exposición a violencia, dificultades de retomada de mercado de trabajo. ¿O qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos aportar a esta situación? El banco ven trabajando junto a los gobiernos, ¿no?, tanto federal como a nivel subnacional, para poder apoyar y mitigar esos efectos de la pandemia en diferentes áreas. Y hacemos eso a través de apoyo financiero, como también con análisis y propuestas para una retomada exitosa. Por ejemplo, solo para hablar algunas cosas que estamos haciendo en la primera infancia, el banco está auxiliando un estudio para avaliar el papel de la tecnología en el engajamiento parental en esta fase etaria, con foco en programa Crianza Feliz. La tecnología revelóse un poderoso aliado durante COVID. Cuando hablamos de ensino básico, el banco también está apoyando la reducción de evasión escolar, varios estados y municipios, que fue un problema que se está agravando en la pandemia. Hay un estudio que indica que el riesgo de evasión escolar aumentó casi 247% en el estado de São Paulo. En otros estados donde la infraestructura escolar y el acceso a tecnología son más difíciles, la pérdida probablemente puede ser mayor. En protección social, otra área que tenemos mucha historia, ¿no?, en Brasil, hemos apoyado longa trayectoria apoyando el programa Bolsa Familia. También estamos no solamente apoyando financieramente lo que fue la expansión durante el periodo de crisis, mas también hemos estudiado el programa emergencial, ¿no?, de transferencia de rendas, auxilio emergencial, y ahora estamos acompañando con discusiones técnicas esa nueva propuesta de Auxilio Brasil que va a reemplazar a Bolsa Familia.
Finalmente, en la área de salud, el banco también tiene iniciativas para el desenvolvimiento de proyectos, para ayudar al gobierno federal, entidades nacionales, a lidar con las consecuencias de longo prazo en la salud de la población. No quiero esquecer también que estamos trabajando en estrategias de reducción de violencia de género, que sabemos que acrecentó en demasía durante la pandemia y que también tienen repercusiones, ¿no? Indicadores de desenvolvimiento humano, tanto de esas mujeres que son víctimas como también de las crianças de esas familias. Entonces, esperamos con este seminario realmente contribuir más para este debate público respecto de posibles acciones para mitigar estos efectos de la pandemia de COVID que nos está preocupando a todo el mundo y poder discutir posibilidades de acciones con una sociedad civil organizada, gobierno federal, unidades subnacionales, comunidad académica, voces y otros órganos multilaterales. Entonces, deseo a todos un óptimo seminario y tengamos una discusión proveitosa. Muy obrigado. Bom dia a todos e a todas. Obrigada às organizações por essa abertura do nosso seminário. Meu nome é Paula Miralha, eu sou cofundadora e diretora-geral do Nexo Jornal e estou aqui para mediar essa primeira mesa, que tem como objetivo contextualizar a evolução da pandemia, apresentar as consequências diretas e indiretas de tudo isso que a gente vem vivendo, que o mundo vem vivendo nesses últimos quase 2 anos, discutir a evolução da vacinação, as perspectivas à frente em relação à doença. A gente vai falar também de estratégias de prevenção e tratamento, e acho que o que é importante dessa mesa, essa mesa que abre esse evento, é discutir o que já sabemos, né, o que, a partir dessa experiência de quase 2 anos, o que a gente ainda precisa aprender e, sobretudo, como o Brasil pode se preparar para o que vem a seguir. A gente tem com a gente hoje nessa mesa Margarete Dal Como, Guilherme Werneck e Alexandre Marino. Cada participante, cada palestrante vai fazer uma intervenção de 15 minutos e a gente, com isso, tem ainda 25 ou 30 minutos para o debate, para as perguntas do público. Então, bem-vindos, bom dia a todos e a todas. A gente começa a nossa mesa com a apresentação da Margarete Dal Como, que é médica, PhD em pneumologia, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Ela é doutora em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, membro de diversas comissões científicas da Sociedade Brasileira de Pneumologia e pesquisa em tuberculose, membro do Steering Committee do grupo denominado Resist-TB, da Boston Medical School, integra uma série de outros grupos de experts, sendo ela mesma uma expert, e foi a presidente eleita da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia para o biênio 2022-2024. Bom dia, Margarete. Você tem 15 minutos para a sua intervenção. Muito obrigada, Paula, pela apresentação e pelos que me antecederam. A única coisa que faltou citar, Paula, e que me orgulha muito, é que eu sou membro do Conselho Deliberativo do IEPS. Como o Rudy está aqui, não posso fazer a gafe de deixar de mencionar, né, Rudy? Que me dá muito prazer e orgulho também. O Armínio Fraga cometeu esse desatino de me botar no Conselho Deliberativo, então estamos tentando colaborar. Enfim, um prazer estar aqui com pessoas tão qualificadas e fazer algumas reflexões sobre, para quem está acompanhando a epidemia desde antes, né? Eu fui a primeira pessoa, acho que usou a metáfora de uma tsunami, né? Quando no dia 11 de março de 2020, na minha primeira manifestação pública, eu disse: o Brasil tem que se espelhar no que está acontecendo nos países europeus, nós somos a Itália de um mês atrás, né? Seremos. E naquele momento era óbvio para nós, né? Eu conheço um pouco epidemias, né? Eu trabalho no projeto do Banco Mundial também já há vários anos para a África subsaariana, de modo que vou à África com frequência, interrompeu-se com a pandemia, mas, enfim, nós sabemos o que é a dinâmica de um processo epidêmico e sabíamos que o que iria acontecer no Brasil, né, essa é a primeira contextualização de como nós fomos apanhados na pandemia da Covid-19, sabíamos que teríamos 2 grandes armas poderosas para lutar contra a pandemia,
acesso, desigualdade, tudo que naquele momento nos assolava, que era exatamente o SUS, a força do SUS, ainda em que pese ter entrado no processo epidêmico de maneira muito combalido, né? O SUS padecia já nos últimos anos de subfinanciamento, falta de organização, mas a capilaridade dos serviços do SUS e o acesso e o percentual de população coberto pela assistência ao SUS seguramente seria a arma mais poderosa. E segundo seria, digamos, o distanciamento físico, que era óbvio que seria necessário, e isso revestido de todos os seus, digamos, comemorativos, como o provimento de máscara e cuidados pessoais e coletivos, que seriam muito importantes. O Brasil teve um primeiro impacto muito negativo, Paula, que é preciso, nós lidamos com isso, nós, que eu digo a comunidade acadêmica, nós nunca tivemos uma coordenação centralizada do processo de condução da epidemia, inclusive tratando do presente, olhando o passado, porque ninguém pode olhar o futuro sem se pautar pelas experiências passadas, né? e olhando as consequências que isso traria. Né? E as consequências, como você muito bem mencionou, e os que me antecederam, as consequências não apenas sobre saúde, mas as consequências sociais de modo geral, a começar pela educação, a catástrofe que se deu nesses 2 anos com as nossas crianças, que já padecem de tanto problema e de tanta falta de solidez, digamos assim, no processo de educação, seguramente vão pagar um preço muito grande. Alguém disse aí que o retrocesso previsto é de 14 anos. Da mesma maneira, esse retrocesso se deu no controle das doenças endêmicas no Brasil. O impacto é algo que vocês talvez façam ideia, mas não saibam, não sabem. O impacto sobre as doenças endêmicas é catastrófico no Brasil. A mortalidade por doenças cardiovasculares, a perda do momento adequado para o diagnóstico de doenças como câncer e a perda do momento adequado em todas as idades, todas as faixas etárias, para doenças endêmicas comuns no Brasil, vou dar apenas um exemplo, como a tuberculose, que tem 75 mil casos novos ao ano e que teve 40% a menos de diagnóstico, é uma catástrofe. Então, isso já gerou um retrocesso que nós calculamos que tenhamos retrocedido aí uns 5 anos. Então, o que é que nós temos hoje no estado da arte da Covid-19 no Brasil nesse momento? Nós temos, enfim, para não parecer só que nós estamos falando de consequências trágicas, né, nós temos algum alento. Nós padecemos de não ter uma coordenação centralizada, começamos o processo de vacinação tardiamente, fomos um celeiro extraordinário, de extraordinária qualidade para estudos de fase 3 de vacina, todos com a participação de pesquisadores brasileiros, porém não encomendamos as vacinas no momento certo. Negligenciamos completamente o processo de esclarecimento da opinião pública sobre o processo de vacinação e, por isso, estamos, nesse momento, ainda no final do ano, apenas com 60% da nossa população, quando deveríamos estar fechando o ano, no mínimo com 80% da população vacinada. Então, o que se espera e o que eu acho até o momento, Paula, que eu acho que é muito importante nós considerarmos, até para discutir, e que é uma expectativa que eu, como médica e como cidadã, tenho. Né? 2 produtos no meio dessa tragédia toda, né? Eu poderia dar milhões de dados muito negativos, que seguramente vocês têm por acesso à imprensa e pelos trabalhos todos que nós temos publicado. Nós temos 2 questões que são importantes e que são passíveis de reflexão por todos que aqui estão. Primeiro, será que nós vamos conseguir perenizar nesse futuro que hoje já é o presente no Brasil, isso que eu chamaria de um voluntariado de nova qualidade? Isso foi algo que eu disse no dia 12 de março. Se nós deixarmos tudo o que vai acontecer nas costas do governo, não vai dar certo. A tragédia será maior. Então, nós instamos a iniciativa privada brasileira para que ela compareça, mas compareça pesadamente. Ela compareceu.
né? Então, Todos pela Saúde é um exemplo, União Rio é outro exemplo, foram muito bem conduzidos, puderam prover muita coisa, nós tivemos iniciativas em vários locais do Brasil, mas é preciso que isso se perenize, é preciso que isso se incorpore à nossa cultura. O Brasil não é um país que tem a cultura da donation, não tem, nunca teve. Né? A iniciativa privada é concentracionista, a desigualdade social é iníqua, nós nos constrangemos muito disso. Né? Eu sempre dou um exemplo, Paula, que há 30 anos atrás, quando eu fui fazer um fellow numa universidade europeia, um colega de turma me perguntou: é verdade que tem fome no seu país? Eu fiquei muito humilhada no primeiro dia de aula. E eu fico me perguntando se eu voltasse hoje, 31 anos depois, essa mesma pessoa faria a mesma pergunta para mim. E eu teria que dizer que sim. Né? Então, assim, isso é um exemplo dessa coisa, dessa situação brasileira que nós não podemos mais admitir, digamos. Né? Mas é a sociedade civil que não pode admitir isso como algo normal. Então, instar a consciência, né? Mudar o que habita o inconsciente coletivo brasileiro no sentido de se incomodar com o que nós estamos vivendo, eu considero que numa reflexão dessa qualidade, como estamos fazendo hoje, é muito importante. E a segunda coisa que eu acho que é digamos, um produto, né, no meio disso tudo, muito positivo, Paula, e que eu acho que é passível também, é como é que nós vamos assegurar nessa diáspora de cérebros que nós temos visto no Brasil, das pessoas indo embora, né? Toda hora a gente está em banca de tese e o aluno, o candidato já está preparado para ir embora. Então, assim, isso é muito ruim nesse momento do Brasil, quando investimento em ciência tem que ser visto não como gasto, mas como investimento. E eu acho que o segundo produto foi isso. A sociedade civil brasileira ficou mais próxima de nós. Nós todos saímos dos nossos casulos, o que me coloca nessa mesa agora, em vez de estar atendendo no meu ambulatório ou passando visita num CTI, é exatamente o fato de que nós saímos dos nossos casulos e viemos a público chegar mais perto das pessoas. Né? Quando alguém me para no supermercado e diz: eu adoro quando a senhora entra na minha casa, né, porque sabe que eu vou dar informações que nem sempre são boas e otimistas, mas que são verdadeiras. Né? A gente informa, desconstrói o que é complexo e faz as pessoas entenderem o que é que nos espera. Então, o que 2022, do ponto de vista de saúde, nos desafia mais do que oferece? Né? Nós precisamos aumentar a cobertura vacinal, nós precisamos que os estudos de fase 3 que estão em desenvolvimento saiam, sejam publicados, e precisamos começar a vacinar a população pediátrica de menor idade. Seguramente vamos fazê-lo, né? Apesar desses movimentos criminosos que têm colocado com muita força nas redes, instando as famílias e pais e mães a não acreditarem, enfim, e nós fazemos todo permanentemente essa desconstrução dessas informações que são muito ruins. Então, esperamos que tenhamos essa cobertura. Segundo, que tenhamos vacinas de nova geração para novos reforços. É possível que ainda precisemos, em 2002, de novos reforços com acesso, e precisamos de acesso aos novos medicamentos que hoje se asseguram como uma perspectiva de tratamento. O Brasil também nesse momento, desenvolve estudos de fase 3 para os novos medicamentos, que serão realmente, né, usando esse termo que foi tão prostituído ao longo desses 2 anos, um tratamento precoce verdadeiro e qualificado para ser usado. O que nós precisamos, Paula, é de acesso. Tudo isso é caro e o Brasil tem condições, através de instituições como Farmanguinhos, como Butantan, de fazer a nacionalização desses produtos, como temos feito da vacina AstraZeneca, Fiocruz, como todos sabem. Quer dizer, é um processo que tem que ser conduzido de maneira a dar acesso às pessoas. De modo que eu acho que esse complexo, educação e saúde, ele nunca esteve tão intimamente ligado e tão instado a ser trabalhado de maneira conjunta. Né? Nós temos vários exemplos, né? Muitas instituições aqui participam de projetos em comunidades
e nós, pela Fiocruz, temos projetos de grande envergadura aqui no Rio de Janeiro, na comunidade da Maré, que nós frequentamos e acompanhamos e vemos como esse processo saúde e educação está, digamos assim, casado de uma maneira muito saudável e necessária, porém ainda precisando, além desse liame, né, que eu chamaria, precisando de investimento mais robusto que nós não temos. Então, em conclusão, eu acho que nós não temos que, digamos que temer, né, o que tenhamos novas ondas, etc., mas nós temos que estar alerta, né? Posso lhes dizer, por exemplo, que toda a rede pública e a saúde suplementar não se desguarneceu. Todos nós estamos preparados, né, mais ou menos, para um eventual novo impacto, uma nova onda, emulando o que está acontecendo nos países europeus nesse momento. Lembrando que liberação geral, festas, aglomerações, tudo isso, inclusive envolvendo as pessoas muito jovens, né? É por isso que eu tenho escrito sempre, é preciso proteger essas camadas de população mais jovens que são responsáveis pela grande mobilidade social. Então, eu acho que, nesse momento, qualquer investimento que nós façamos conjuntamente, educação, saúde, organismos internacionais, não governamentais, sobretudo, uma vez que nós padecemos, né, de tantos erros, tantos equívocos na condução governamental do processo pandêmico no Brasil, seguramente vai nos dar uma força de convencimento e uma consistência maior na produção do conhecimento científico e das ações concretas em saúde e educação, que eu acho que são os mais cruciais nesse momento. Então, eu com esses comentários muito pontuais e provocadores, Paula, eu espero que nós possamos ter uma discussão rica sobre esses pontos. Muito obrigada. Obrigada, Margarete. Eu já tenho várias perguntas para você, vou deixá-las para o final. Queria aproveitar para convidar as pessoas a mandarem suas perguntas pelo chat do YouTube. Eu queria só comentar dois aspectos sobre o que você falou que me chamaram muito a atenção, que estava vendo essa articulação da sociedade civil, que é de fato muito impressionante. Eu estava vendo essa semana dados de doações também individuais no Brasil, que foram muito expressivas. Mesmo num contexto de crise, os indivíduos doaram para campanhas de saúde, de alimentação, de maneira muito expressiva. Então, chama muito a atenção essa articulação da sociedade civil, de fato. E tenho comentado com frequência também essa nova dimensão do lugar público da produção acadêmica. Como os pesquisadores assumiram protagonismo na comunicação científica, como isso foi extremamente relevante no momento de profunda desinformação no nosso país, e eu espero profundamente que isso se mantenha. Acho que isso não mude, acho que foi muito benéfico para a comunicação científica, para a informação da população, mas para a valorização da ciência por parte da sociedade brasileira. Então, acho que é um efeito muito feliz desse momento tão crítico que a gente viveu. Eu vou passar a palavra agora para o Guilherme Werneck, que é médico e doutor pela Universidade de Harvard, professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem pesquisas dedicadas principalmente aos temas de epidemiologia das doenças infecciosas, com ênfase em doenças negligenciadas, determinantes socioespaciais de agravos à saúde e métodos epidemiológicos. Guilherme, bem-vindo e a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Paula, pela apresentação. É uma satisfação estar nessa mesa com você, com a Margarete e Alexandre. Muito obrigado aos organizadores por me convidarem para participar dessa atividade inicial do evento e, em particular, os colegas do IEPS, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto no primeiro ano da pandemia. Também a escolha do tema. Eu acho que o tema escolhido por vocês para esse primeiro evento é fundamental, considerando a relativa invisibilidade, né, das crianças nessa pandemia, né, desconsideradas como agentes sociais, né, e todas as suas dimensões de vida, da saúde, da educação, e também em relação às suas vulnerabilidades
sociais e psíquicas, né, que foram agudizadas, já foi comentado aqui, pelo afastamento das atividades escolares, né, entendendo aí que a escola não é só o espaço da educação, não é o espaço de socialização, é um equipamento social, não é, que também tem a função de proteção da infância. Então, é muito oportuno, né? E eu acho que o evento também é oportuno, como a Margarete já comentou, porque talvez a primeira vez que a gente, de fato, pode pensar o futuro. A gente tentou pensar o futuro em vários outros momentos durante a pandemia, mas as coisas não andaram como a gente esperava. E o momento atual é certamente, né, o momento mais positivo, digamos assim, dessa pandemia e que permite a gente, então, pensar melhor esse futuro. Só que esse futuro já está aí, né? O futuro já está batendo a nossa porta. Esse futuro não é longe, o futuro é agora. Eu acho que a pandemia, em um aspecto futuro, não é? Eu acho que a pandemia tem e pode ter alguns legados para a sociedade em geral, e também, em particular, eu acho que Paula foi bem positiva, né? Também para a comunidade científica é muito importante o legado dessa pandemia. Não é à toa que a gente está, nesse momento, tendo o Congresso Brasileiro de Epidemiologia e tem 2 ou 3 atividades sobre o que a epidemiologia pode aprender com a pandemia. Eu acho que o aspecto da comunicação é realmente um aspecto essencial. Mas esse legado da pandemia, esse legado para a sociedade, é claro que ele é um legado e será sempre um legado que é marcado, né, pelo luto, pela indignação e pela revolta, porque nós todos sabemos que a gente poderia fazer melhor, mas tem que ser também um legado de mudança, né, e de preparação para outras situações que certamente virão no futuro, que pode não ser tão longo assim. Eu acho que a gente chega nesse momento contra tudo e contra todos, e particularmente contra essa gestão equivocada e, no mínimo, culposa da pandemia, né? E, apesar disso tudo, de todas as dificuldades que a Margarete, inclusive, elencou em relação ao início da vacinação, nós conseguimos chegar num momento epidemiológico relativamente positivo. Eu diria que é relativamente, porque ainda temos, né, mortes e internações e casos que eu considero ainda acima daquilo que a gente poderia aceitar como razoável, né, ou comparativamente, né, aceitável, mas certamente um momento melhor. E a gente chegou aqui por vários motivos, eu acho. Eu acho que o principal motivo é que a sociedade, de alguma forma, se organizou. Eu acho que aqui estão grupos, né, que se organizaram desde o início da pandemia para trabalhar no sentido de compensar, né, a inação, né, da gestão federal em relação à pandemia, e a gente conseguiu chegar aqui porque a gente conseguiu, por um lado, alcançar coberturas vacinais altas, apesar desse início frustrante e complicado, né, com a ausência de vacinas, ausência de comunicação, um plano de vacinação que eu costumo chamar de um não plano. E, apesar disso, apesar de todas as comunicações contrárias, nós chegamos a coberturas vacinais e um nível de aceitação da vacina que é muito superior a vários países de economia central. Um segundo aspecto é que a gente, ainda bem, né, não teve um impacto da Delta tão grande quanto era esperado quando a gente olhava para o mundo exterior ao Brasil. Possivelmente porque a gente já tinha uma variante no Brasil que era grave, né, que não era prevalente em outros países, né? E eu acho que esse aspecto foi importante, né? Porque a situação com a introdução da Delta não se agravou como se agravou em outros países, né?
E isso levou a esse panorama de hoje, né, que é essa queda substancial de casos, hospitalizações e mortes. Essa situação permite a gente pensar o futuro, mas certamente esse futuro não é um futuro muito simples, né, da gente imaginar como ele será. Né? Existe um provérbio holandês que diz que é difícil fazer previsões, principalmente para o futuro. Né? E esse futuro nosso ele é muito incerto. Né? Ele é incerto porque nós não temos muita clareza sobre a duração e o grau da imunidade, tanto da infecção natural quanto das vacinas. E isso pode, como Margarete já salientou, necessitar da nossa parte um plano continuado de imunização, pelo menos para o próximo ano. Um outro aspecto que eu acho importante torna incerto o futuro é que a comunidade científica reconheceu atualmente que a ideia da imunidade de grupo é mais próxima de uma miragem do que propriamente uma meta alcançável, porque as vacinas são boas, as vacinas disponíveis são boas, é claro que virão melhores vacinas por aí e também virão medicamentos, mas essas vacinas elas não impedem totalmente a infecção, e mesmo aquelas que impedem em um certo grau, essa imunidade contra a infecção não é duradoura. Isso tem, então, uma repercussão que é a manutenção da transmissão continuada, mesmo em níveis baixos da COVID, o que pode, talvez, não ter tantos impactos na mortalidade, mas pode contribuir para o surgimento de novas variantes que podem, então, modificar esse quadro epidemiológico. Então, é muito importante que a gente esteja atento a essa situação. Então, se tudo der certo e se a gente não fizer nada de errado, né, que eu acho que em alguns sentidos já estamos fazendo, é claro que o momento é um momento ideal para você pensar flexibilizações, mas flexibilizações assodadas que estão sendo propostas não são boas, a tendência, se a gente fizer tudo certo, é que COVID tenda a endemicizar, ou seja, se tornar, pelo menos no médio prazo, uma infecção endêmica, ou seja, uma infecção que vai continuar afetando a população em níveis não epidêmicos, mas que estará cotidianamente provocando casos, hospitalizações e mortes, como várias outras doenças. A questão que se coloca os desafios que a endemização trazem a definição de qual seria, digamos, esse nível endêmico que a sociedade entende como aceitável, né? Não no sentido de desejável, mas aceitável como a gente aceita, embora se prepare para evitar que outras doenças também aconteçam. E essa definição ela necessita de um consenso da sociedade. E esse consenso da sociedade precisa levar em conta a voz dos invisíveis, né, dos vulneráveis, porque se eles não puderem opinar o que é o nível aceitável endêmico, certamente eles, de novo, serão os mais atingidos. No novo cenário de endemização da Covid, as dificuldades são imensas também. Não é uma relaxou e está tudo resolvido. Não há um controle completo da Covid, né? Então, é preciso que várias ações, e talvez essas ações se tornem até mais importantes do que vários outros momentos, para que se possa lidar com esse novo cenário, né? A primeira é a manutenção de coberturas vacinais em altos níveis. Hoje se fala, a gente já falava isso há bastante tempo, que coberturas vacinais abaixo de 90% não são apropriadas para a Covid com as vacinas que a gente tem disponíveis. E, para isso, é preciso um sistema de busca ativa de faltosos, prospecção de novas vacinas, né, e revisão do calendário vacinal, ou seja, a construção, né, de um plano de vacinação, de fato, como a história brasileira mostra que a gente é capaz e habilitado para fazer. De novo, importantíssimo o fortalecimento da vigilância epidemiológica, rastreamento de casos e contatos, de preferência com técnicas inovadoras, né, como rastreamento retrospectivo para a identificação dos clusters de maior dispersão dessa doença
e a testagem ampliada. E, para isso, né, é preciso que a gente tenha uma atenção primária à saúde, um sistema único de saúde forte. E os aspectos que Margarete já levantou, né, sobre o subfinanciamento do SUS precisam ser trazidos à tona agora também. Sobre testagem, é importante considerar a possibilidade de autotestagem, que ainda não é regulamentada no país, fortalecimento de vigilância genômica para identificação de novas variantes, como que nós vamos lidar nos serviços de saúde com a Covid longa ou Covid crônica, se a gente quiser falar assim. É preciso também estar atento para o fato de que a Covid teve um impacto indireto na atenção a outras doenças. Temos coberturas vacinais para doenças imunopreveníveis baixas. As doenças, em geral, crônicas, degenerativas, as pessoas não tiveram assistência adequada nesse momento, e há muitos estudos mostrando que o controle das doenças tropicais negligenciadas, tuberculose, HIV e malária, incluindo, foi muito afetado nesse momento. É importante olhar para a vulnerabilidade social. Acho que a fome e a insegurança alimentar são questões prementes para que sejam enfrentadas do ponto de vista também da assistência social e, fundamentalmente, a comunicação. Eu acho que a gente aceita muito, e essa é uma outra discussão que tem acontecido no Congresso de Epidemiologia, que a ciência, os pesquisadores, eles se depararam com uma nova realidade. Nós não éramos acostumados a dialogar com jornalistas, com a imprensa, com a sociedade em geral, né? A tarefa do pesquisador era muito centrada na sua própria pesquisa. E esse é um legado da pandemia. Eu concordo, Paula, que a gente mudou nesse aspecto. Mas é muito importante a gente considerar também que esta comunicação é essencial, inclusive para garantir a credibilidade da ciência e evitar, né, que determinados comportamentos que são mais prevalentes fora do país, como a hesitação vacinal, passem a ser um fenômeno relevante no país, embora eu considere relevante, mas ele ainda é menor do que observado no exterior. Bom, acho que são muitos os desafios, a gente pode fazer junto, a gente aprendeu a fazer junto, né, a sociedade civil, e continuamos aprendendo aqui agora. Eu queria terminar dizendo a frase do Frei Beto, né, de que vamos deixar o pessimismo para tempos melhores. Obrigado. Obrigada, Guilherme. A gente já está recebendo perguntas do público. Eu vou deixá-las para o final e vou passar a palavra agora para o Alexandre Marinho. O Alexandre Marinho é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é mestre e doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, também, e pós-doutorado em Administração pelo Instituto COPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, o Alexandre é técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e professor associado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado de Rio de Janeiro. Seus trabalhos publicados tanto no Brasil quanto no exterior, eles versam sobre a avaliação da eficiência de produtividade em economia e sobre a economia da saúde. Alexandre, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradeço às instituições pelo convite mais do que honroso, muito especial, especialmente Paulo Taff, né, que foi meu companheiro durante muito tempo no IPEA e se lembrou de mim em meio a uma pandemia. Eu me sinto muito honrado também por compartilhar da presença de pessoas tão ilustres como o Dr. Guilherme, a doutora Margarete e os demais colegas das instituições que são responsáveis pelo evento. E agradecer também às pessoas que estão nos ouvindo pela paciência. Eu fiz uma opção de montar uma breve apresentação aí de PowerPoint, porque eu vou apresentar alguns números
então não teria memória suficiente para me lembrar. Eu vou apresentar algumas tabelas curtas, mas que eu acho que são importantes. E por que essas tabelas? Eu, pela minha formação, eu sou economista e trabalho com economia da saúde já há muitos anos. Eu sou naturalmente atraído por questões, trabalhos e por abordagens de caráter quantitativo, sem menosprezar, claro, de modo algum, as outras maneiras de retratar o mundo. Eu acho que os métodos quantitativos devem ser vistos muito mais como um bêbado dos postes, é muito mais como referência do que como iluminação. Então, eu me lembro que, quando a epidemia começou, os meus colegas e os grupos dos quais eu faço parte, né, profissionais e grupos de WhatsApp, etc., e mesmo na imprensa, começou uma quantidade muito grande de modelagens ou de modelos de pessoas tentando prever quantas pessoas iam ser infectadas, quantas pessoas iam morrer. Então, desses modelos mais tradicionais, né, de suscetíveis, infectados, recuperados, até modelos econométricos mais ou menos sofisticados, já vai quantos milhões de pessoas vão ser infectadas no mundo. Lembro que teve lá o Imperial College, né, que fez algumas previsões iniciais que eram absolutamente assustadoras, aterradoras até. Eu percebi que eu, no início, até estava fazendo algum esforço para tentar também fazer esses cálculos, mas depois, de um certo tempo, eu percebi o seguinte: olha, quaisquer que sejam os números, o sistema de saúde brasileiro não vai dar conta. Eu falei, olha, nós vamos ter o que nós, em economia, chamamos de um excesso de demanda pelos serviços, ou seja, a oferta de serviços de saúde, principalmente dos serviços de terapia intensiva, não vão dar conta das necessidades que a pandemia vai nos apresentar. Então, eu falei, olha, ao invés de eu concentrar meus esforços na direção de ficar calculando quantas pessoas vão adoecer ou morrer, eu vou tentar fazer esforços assim, olha, como é que nós podemos, de alguma maneira, expandir a capacidade do sistema de saúde brasileiro numa tentativa de mitigar esses problemas. E aí, de cara, eu me deparei com duas situações. Primeiro, o que é o sistema de saúde brasileiro? Nós temos um sistema único de saúde, que é o sistema público, mas nós temos um conjunto enorme de instituições privadas de saúde que atendem as pessoas, mas que, eventualmente, não se pode nem chamar de sistema, dado que não existe ações coordenadas, integradas, hierarquizadas entre elas, entre essas instituições. E como nós sabemos que essas instituições, esse, entre aspas, setor privado, ele preferencialmente atende parcelas mais bem aquinhoadas da população brasileira, em termos de renda e de educação, enfim, em termos de condições sociais gerais, assim, bom, as condições para que haja uma desigualdade no atendimento estão dadas. Não foi apenas eu que pensei nisso, quer dizer, uma série de pessoas começaram a pensar nisso e começaram a fazer propostas. Então, ocorreram propostas de fila única, de encampação do setor privado, enfim, teve um monte de gente importante, né? Instituições importantes, pesquisadores importantes, falando sobre como essa desigualdade no atendimento poderia eventualmente ser tratada. Bom, então, pensando nisso, essa questão da desigualdade e na questão de que eu achava que a oferta, pelo menos nos momentos iniciais, não daria conta de atendimento, eu dirigi as minhas reflexões, então eu montei essa apresentação, que eu peço que passe a primeira. Aqui só um sumário do que vai ser, né? Desastres sanitários, epidemias e pandemias. Quer dizer, fazendo aqui uma tipologia muito inicial, alguma economia da saúde, dificuldades para o planejamento de longo prazo, um breve panorama das UTIs no Brasil, os recursos intensivistas no Brasil.
Próximo, por favor. Então, isso aqui é muito mais para me orientar, as pessoas não precisam se preocupar em ler, porque nem dá tempo, né? A apresentação é razoavelmente curta. Quer dizer, primeiro, uma diferenciação, ou seja, acho que a única coisa certa, ou quase certa, é que nós vamos ter uma próxima pandemia. Isso tem sido recorrente na história da humanidade. Bom, e aí? O sistema de saúde, seja lá ele público ou privado, ou mix, enfim, nós vamos discutir isso com algum, né? Ele tem que lidar com situações inesperadas que trazem grandes perdas, né? Grandes impactos na saúde das pessoas. Os desastres, tipo o ataque no World Trade Center, por exemplo, desabamento no Morro do Bumba, aqui no Rio de Janeiro. Ele mata muita gente, fere muita gente, mas são coisas pontuais e que, eventualmente, não destroem muito a capacidade de atendimento, de resposta do sistema de saúde. Já uma pandemia, não. Uma pandemia, ela também é uma coisa eventualmente inesperada. Nós sabemos que vai ter uma próxima, mas não sabemos quando vai ser, mas ela, eventualmente, se for uma doença infecto-contagiosa, ela vai solapar também a capacidade de atendimento, porque ela vai afetar os profissionais de saúde. Então, um sistema de saúde, o sistema de saúde, para fazer face tanto a desastres quanto à pandemia, que são coisas mais ou menos inesperadas, com impacto muito grande e que podem, eventualmente, afetar a própria capacidade de resposta do sistema, porque os trabalhadores em saúde, os profissionais de saúde também são afetados, também ficam doentes, também morrem, também têm medo, também são obrigados a ficar em casa. Esse planejamento tem que ser de longo prazo. Não dá para você pensar nisso em cima da hora. Então, muito dessa minha reflexão que eu trago aqui é no sentido de, olha, vamos começar a pensar para a próxima. Então, a próxima lâmina, por favor. Bom, a oferta de... Aí, um dos fatores, né, que são gargalo no atendimento, que foram, né, um gargalo importante no atendimento inicial da pandemia, foram as UTIs. Então, tinha fila de espera, teve gente morrendo fora, a tragédia na Amazônia, gente sem ventilação, sem oxigênio, etc. Bom, no curto prazo, o que acontece? A oferta dos fatores de produção que permitem uma UTI funcionar são fixos. Ou seja, você não tem... Primeiro, porque uma UTI é uma prestadora de serviços de saúde. E você não tem como estocar os serviços. Você, eventualmente, tem como estocar os fatores de produção. Então, você pode, eventualmente, estocar leitos, você pode estocar alguns medicamentos durante algum tempo, alguns equipamentos. Mas o que acontece é que, quando você tem uma demanda mundial explosiva e você tem um estoque fixo baixo e os serviços, que são bens que são produzidos instantaneamente, não podem ser estocados, você vai ter uma expansão enorme dos preços e desabastecimento, que foi o que aconteceu em várias fases da pandemia em relação a diversos bens, né? Caso o exemplo mais dramático dos ventiladores, do oxigênio em Manaus. Próximo, por favor. Tá? Então, só para dar um exemplo, aqui nos Estados Unidos eles têm o Strategic National Stockpile, que é uma espécie de uma instituição que foi criada em 1999, cujo objetivo é fazer face a determinadas emergências sanitárias, tentando... E tem um histórico muito grande, né, de atendimento a uma série de emergências sanitárias nos Estados Unidos, tentando mobilizar recursos de maneira tempestiva. Próximo, por favor. Bom, aí nós ficamos aqui no problema no Brasil, quer dizer, um problema adicional no Brasil, para você planejar, dado essa dicotomia que nós temos do sistema SUS, Sistema Único de Saúde, e do sistema fora do SUS, que majoritariamente seria o sistema de saúde suplementar, né, os planos de saúde, mas que também tem outros. Então, primeiro, mesmo que você suponha que você vai integrar as ações, ou que você vai, de maneira peremptória,
se, digamos que durante algum tempo, se apropriar do setor privado, você não conhece bem os setores fora do SUS. Além de que esses setores competem com o SUS. Ou seja, muitos servidores públicos, por exemplo, trabalham também na iniciativa privada. E aí você, numa situação de emergência, se você, por exemplo, vai demandar, olha, tem uma emergência grave, agora você vai ter que dobrar a tua escala. O funcionário que também trabalha no setor privado, ele pode dizer para você, mas e o meu emprego lá fora? Eu trabalho no outro lugar. Como eu vou me dedicar agora integralmente ao SUS, se o SUS, eventualmente, para mim, era um trabalho compartilhado com o outro? Ou seja, a competição entre o setor público e o setor privado por recursos de toda a ordem, eu estou dando aqui o exemplo da mão de obra muito simples, mas recursos de toda a obra são objeto de competição entre o setor SUS e o setor fora do SUS, já coloca um problema muito grave de como você vai gerir simultaneamente esse modelo que eu estou chamando de modelo híbrido, né? Talvez seja o eufemismo, entre o setor público, no SUS, e o setor privado. Próximo, por favor. Bom, então, além disso, nós temos um problema sério, que nós temos dados que não são totalmente adequados, que nós temos poucos dados no nível de pacientes, no nível de leitos, no nível de hospitais, tanto no setor público quanto no setor privado. E se existem no setor privado, não são de conhecimento do setor público. Então, próximo, por favor. Então, como, eventualmente, nós poderíamos começar a pensar e dizer assim, olha, como eu mobilizo a capacidade física instalada que eu tenho em situações de desastre, mas nós temos de pensar que grande parte dos recursos importantes para tratar da expansão da capacidade de atendimento não são recursos físicos e materiais. São recursos gerenciais, recursos informacionais, recursos legais. Então, por exemplo, é extremamente importante você fazer um inventário da legislação que foi gestada, que foi gerada ao longo da pandemia, para que não chegar na próxima pandemia ou no próximo desastre, nós voltarmos à estaca zero, ficar fazendo novamente discussões sobre se o município tem poder de determinar se as pessoas usam máscara ou não, se é o Estado, se é o governo federal, etc. Então, e as capacitações? Tem uma série de recursos intangíveis e materiais que devem ser arrolados no inventário. Próximo. Então, eu fiz aqui rapidamente um apanhado de leitos de UTIs no Brasil, enfim, tanto no setor público quanto no setor privado. Pode passar a próxima, porque eu já vou terminar. Pode passar a próxima também. Aqui, quer dizer, é uma tabela onde eu elenquei os recursos mais básicos, médicos, intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e aí fiz umas relações aqui, enfermeiros por médicos, técnicos por enfermeiro, técnico por médico, no setor do SUS, no setor fora do SUS e no total. E existe uma desigualdade flagrante nesses indicadores entre o que você tem disponível para o setor público, entre o que você tem disponível no setor privado, e se você também pensasse que o setor público só atenderia as pessoas que não vão ao setor privado. Próximo, seria praticamente a última. Próxima, por favor. Próximo. Então, aqui é uma tabela que mostra basicamente o seguinte: se eu estivesse fazendo uma redistribuição de recursos, se eu tratasse todos os recursos disponíveis no setor público e no setor privado, dissesse, olha, não, eu vou jogar tudo no SUS. Então, o setor público teria um aumento, por exemplo, na capacidade de leitos per capita de 92,3%. Já o setor fora do SUS perderia 59% dos seus recursos. Então, nós podemos pensar em todos esses indicadores, médico per capita, enfermeiro per capita, técnicos per capita, assim, olha, se você, qualquer que seja a opção que você faça, a desigualdade vai persistir. E se você fizer intervenções, alguns setores vão se beneficiar mais e outros vão se beneficiar menos. Ou seja, eu acho que é extremamente importante que se pense nesse modelo de saúde que nós temos, de atendimento à saúde que nós temos no Brasil, se ele é realmente adequado para dar conta de situações de pandemia ou de desastre. Então, era isso, basicamente. Muito obrigado.
Obrigada, Alexandre. A gente tem algumas perguntas que vieram do público, eu vou trazê-las aqui. Eu tenho algumas perguntas minhas também, e queria já trazer duas inicialmente. Uma, a gente está falando, essa mesa fala do futuro também, de como se preparar, e vocês falaram muito de comunicação. Eu queria perguntar para vocês em que momento a gente está vendo o Brasil num quadro de melhora em relação aos números da pandemia. Ao mesmo tempo, a gente está vendo fora do Brasil novas ondas em outros países, com níveis altíssimos de transição, sobretudo ao que tudo indica entre não vacinados, mas isso tem feito as pessoas ficarem um pouco mais receosas. Como equilibrar uma comunicação? A gente está no final da pandemia, a gente está no momento onde a gente deve se cuidar, né? Hoje a gente teve uma notícia de várias cidades cancelando o carnaval, outras falando que vão demorar para pensar que medida elas vão tomar em relação ao carnaval. Então, como equilibrar essa comunicação em relação ao quadro que a gente vive hoje e aos cuidados, né? A gente viveu também uma discussão sobre é preciso seguir usando máscara, não é preciso seguir usando máscara. Então, qual é a comunicação necessária para ser feita no momento como que a gente está vivendo hoje, pensando no futuro? E queria já deixar uma outra pergunta que veio também do público, essa é para a Margarete especificamente, que fala o represamento do cuidado, em especial voltado aos usuários crônicos, deve ser um dos principais desafios a endereçar no pós-pandemia. Como o sistema de saúde pode superar isso? Então, eu queria deixar essa minha pergunta para todos vocês e essa específica para a doutora Margarete. Vou responder primeiro a indagação que você fez em primeiro lugar, Paula. Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós já saímos dos nossos casulos e devemos continuar fora deles, né? Eu acho que não tem jeito, é um compromisso que a comunidade acadêmica, esqueci de registrar quando falei, e achei que o Guilherme pudesse fazê-lo, mas é preciso registrar que a comunidade, a ciência brasileira, nós somos o 10º país em publicações científicas ao longo da pandemia, o que não é pouca coisa, Paula, considerando as condições muito adversas que encontramos aqui. Acho que devemos continuar essa proximidade, esse processo que eu chamaria de humanização junto à opinião pública, para que nós ganhemos confiança no momento de tanto medo, de tanta angústia de todos. Então, eu responderia a essa pergunta, quer dizer, o meu compromisso não é uma coisa simples, dá um trabalho danado, né? É uma exposição que, enfim, nós não somos, estamos longe de sermos uma unanimidade, mas, enfim, pela ouvidoria da Fiocruz, eu mais ou menos tenho o termômetro do impacto do nosso trabalho, porque chega muita carta, e chegam assim 30 cartas positivas, e de vez em quando chega uma carta muito negacionista, com acusações, enfim, coisas que não são difíceis de nós respondermos. E a segunda pergunta que você fez foi sobre como, enfim, alguém me colocou uma pergunta aqui, a questão das doenças crônicas. Essa, sem dúvida, eu considero, quer dizer, tem duas vertentes. Primeiro, como é que nós vamos lidar com milhares, literalmente milhares de brasileiros sequelados da Covid-19 em todas as idades, com as mais diversas sequelas da Covid, chamada Covid longa. Então, nós precisamos de investimento em serviços multi- e transdisciplinares, públicos e privados, né? Até onde nós sabemos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, a UERJ fez um serviço muito bem montado, a USP em São Paulo fez um outro serviço no HC, mas nós precisaremos de muitos desses serviços para acolher as pessoas sequeladas da Covid-19. E quando eu falo sequelados, eu não falo sequelas indeléveis, eu falo sequelas que necessitam reabilitação para que a pessoa possa retomar o mínimo de normalidade da sua vida anterior à pandemia, anterior à doença. Então, respiratória, motora, psiquiátrica, é uma quantidade de sequelas de natureza psíquica, com alteração de comportamento, exigindo esse approach, digamos assim, holístico, de múltiplas especialidades. Então, investir em serviços dessa natureza, nesse momento nós estamos discutindo, Paula, o serviço da maior UTI de pública, que foi o Hospital Ronaldo Gazola, aqui no Rio de Janeiro, para
digamos, ganhar ajuda, financiamento da iniciativa privada para montar um serviço dessa qualidade. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E, por fim, das doenças crônicas, seguramente nós não vamos conseguir compensar o que nós vamos perder de pacientes que perderam o timing do diagnóstico de câncer, por exemplo, como câncer de mama, câncer de próstata, que deixaram de fazer exames propedêuticos e deixaram de ser diagnosticados e, portanto, deixaram de ser operados, tratados, etc. Sem falar nas doenças endêmicas, onde eu já dei o exemplo da tuberculose, onde nós já sabemos, pelos dados oficiais, que tivemos 40% a menos de diagnósticos feitos nesses últimos 2 anos. O impacto é devastador, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Margarete. Eu vou seguir a ordem, passo a palavra para o Guilherme. Bom, Paulo, eu acho que, apesar, né, da comunidade científica ter, de fato, amplamente, eu acho, se envolvido com o diálogo na sociedade, né, saindo, digamos assim, os extramuros, eu acho que esse diálogo, nesse momento, ele enfrenta várias dificuldades do ponto de vista da comunidade científica. Eu entendo que a percepção da população e o seu engajamento em atividades de prevenção depende de vários fatores, e um dos fatores depende da percepção do risco. Não é? Ou seja, se as pessoas ou a comunidade não percebe o risco, obviamente que a tendência a se engajar em medidas preventivas tende a cair. Né? Então, mas o fato é esse, né? O fato é que nós saímos de uma situação muito pior do que nós estamos agora. Nós não estamos numa situação totalmente confortável, mas certamente é uma situação que permite a gente avançar. Nesse momento, é importante, penso eu, não firmar uma posição totalmente, digamos, cautelosa, no sentido que nós não controlamos a pandemia, então não está na hora de flexibilizar, porque eu acho que isso vai contra tudo que a gente está falando. A gente está falando que vamos vacinar, vamos usar máscara, vamos cuidar, porque a situação vai melhorar e nós poderemos ter uma vida normal. Né? Então, e ao mesmo tempo, nós não podemos, eu acho, fazer o coro de que está tudo controlado e, portanto, né, não há risco nenhum, podemos não usar máscara, podemos sair para ir à vida normal. Eu acho que a gente tem que se esforçar para reconhecer e propor à sociedade que, sim, o esforço da sociedade permitiu chegarmos até aqui, e isso se reverte, digamos, em níveis de flexibilização social e econômica justas e necessárias. No entanto, a situação não é, digamos, totalmente confortável. Portanto, certas condutas elas ainda não seriam, digamos, recomendadas. Eu digo, por exemplo, eu acho que não usar máscara em ambiente aberto é razoável, né? Desde que esse ambiente aberto não seja um bar lotado, né? Onde as pessoas estejam na varanda. Mas sim, mas ao mesmo tempo, em locais fechados, eu não acredito que isso esteja certo. Então, como é que você dialoga com a sociedade no sentido de dizer que realmente o risco caiu, mas esse risco ainda existe, inclusive de piora, e, portanto, nós precisamos de mais um esforço, né? Mas que não é o mesmo esforço que nós já fizemos, não é? É um esforço muito menor, né? Para poder ter mais ganhos no futuro, eu acho que esse é um dilema que a comunidade científica tem dificuldade de comunicar. Tem muita dificuldade de comunicar, e a gente precisa, nesse caso, de uma integração muito forte com a área de comunicação, né? Porque a gente não tem essa experiência, mas acho que a ideia é essa, né? A ideia é que a gente consiga passar para a população o reconhecimento de que houve benefícios, o risco caiu, e isso decorre do engajamento das pessoas nas medidas de prevenção, porém, a pandemia não está controlada e, portanto, a gente precisa manter algumas dessas ações em determinadas circunstâncias. Acho que é um grande desafio, é uma agenda para agora. Né? Obrigada, Guilherme. Alexandre, passo para você. Eu concordo bastante com o que o Guilherme falou. Eu acho que é um desafio enorme.
você trazer informação que, eventualmente, vá contra os desejos mais legítimos das pessoas, que é voltar a viver a vida normal, né? No meu caso, quer dizer, economista, né? A economia é chamada de ciência lúgubre. Nós não costumamos ser portadores de muito boas notícias, ou seja, sempre dizendo existem restrições, existem dificuldades, existem barreiras, existem limites. Então, acho muito difícil modular as dificuldades que nós sabemos que ainda existem com as pretensões, que eu acho que são muito justas, dos indivíduos. Agora, eu acho que, como cientistas ou como membros da comunidade acadêmica, eu acho que nós podemos, se não se comunicar diretamente com a população é difícil, até porque quais são os meios para fazer isso, né? Depende, eventualmente, da imprensa, mas eu acho que nós podemos pressionar instituições, das quais nós fazemos parte, pressionar os políticos, os decisores, os governos, e mostrar a eles o peso da responsabilidade. Contar para eles as histórias que estão acontecendo ainda agora em outros países, né? Na Áustria, na Alemanha, enfim, e experiências passadas. Olha, você vai assumir o ônus disso, de dizer que está tudo certo, vamos para o Carnaval, vamos para o Natal, vamos para a praia, vamos... Eu acho que nós podemos, de alguma maneira, mostrar para esses decisores que nós, eventualmente, vamos dizer para todo mundo depois que eles foram avisados que as coisas não poderiam ser da maneira como, eventualmente, está sendo posta. Eu acho que, na opinião pública diretamente, para resumir, eu acho que nós podemos atuar talvez pouco, alguns de nós têm acesso a meios de comunicação, nem todos temos, mas, eventualmente, via nossas instituições, nós podemos pressionar os governantes, os decisores, a respeito dos impactos das decisões que eles estão tomando agora. Obrigada, Alexandre. Chegou uma outra pergunta sobre a telesaúde. Ela apareceu como uma alternativa viável em muitos contextos para enfrentar a pandemia. A pergunta é se ela é escalável para o dia a dia do sistema de saúde e como. Como a gente também está indo para o final do nosso debate, eu quero deixar uma outra pergunta para vocês também, sintam à vontade para respondê-la junto. Vocês três falaram do SUS na apresentação de vocês e falaram como ele é relevante, ao mesmo tempo como ele chega combalido, enfim, é um sistema que enfrenta, um sistema de saúde único no mundo, mas que enfrenta muitos desafios. A gente tem o ano que vem um ano eleitoral, a gente é um país que vem, entre outras coisas, discutindo muito seu orçamento público. Eu queria escutá-los um pouco, quer dizer, o SUS ganhou muita relevância na pandemia, como colocá-lo no centro de um debate sobre a agenda pública brasileira? Como, né, enfatizar a importância do SUS do ponto de vista de uma agenda, de um programa de governo? Olha, eu vou começar a responder pela pergunta da telesaúde ou telemedicina, né? Enfim, houve sem dúvida, né, a epidemia chegou no momento em que iniciava-se um processo de regulamentação do que seria a telemedicina. Então, de novo, a epidemia mostrou o quão importantes foram os atendimentos. Não, primeiro porque não tinha outra maneira, né? Eu, particularmente, fiz centenas de consultas por vídeo, está regulamentado. Enfim, quem faz isso privadamente pode receber sem nenhum problema, sem incorrer em nenhum sistema, digamos, de violação de qualquer preceito ético. Quem faz isso pelo SUS, faltou aquilo que desde o início nós dissemos que teria salvado vidas, né? Nós, primeiro, rapidamente vimos o equívoco que era mandar as pessoas ficarem em casa e só procurarem hospitais quando tivessem muito graves. Morreu muita gente em casa por causa disso, mas se tivesse naquele momento tido um acesso, como nós temos, por exemplo, nos nossos projetos da Fiocruz, na comunidade da Maré, nós temos acesso através de um aplicativo onde o usuário da sua casa fala com o médico, e isso é perfeitamente factível hoje com a tecnologia, todo mundo tem um telefone celular. Então, forçosamente, Paulo, eu responderia a essa pergunta dizendo
é possível, sim, e nós precisaremos agora não apenas regulamentar, mas criar mecanismos de acesso fácil a que as pessoas de suas casas possam ter acesso a uma unidade, a uma clínica da família, né, que hoje existe no Brasil inteiro, nessa capilaridade do SUS, sem dúvida nenhuma, a telemedicina ou atendimento com qualquer profissional de saúde deve ser algo a ser perseguido e a ser conquistado como um mecanismo de acesso à população brasileira. Sem dúvida nenhuma, acho que a pergunta é muito oportuna, a resposta é aquilo que eu estou convencida de que é realmente uma questão de direito, e isso auxilia muito. Nós já temos feito isso com populações distantes, né? Houve grupos de médicos que se reuniram e prestaram assistência, nós respondemos perguntas do Acre, do Amapá, aqui no Rio de Janeiro, vinha a imagem projetada, inclusive de exames, tudo, e a gente pôde ajudar muita gente nessa modalidade. Ou seja, a tecnologia ela tem que estar a serviço, né, do SUS, tem que estar a serviço da comunidade, para que nós possamos realmente ser úteis nesse processo, mais do que apenas nessa relação muito direta entre médico e paciente. Margarete, eu não sei também se você quer comentar sobre a minha pergunta em relação ao SUS e a agenda pública. Eu não quis monopolizar, mas acho que, assim, sem dúvida nenhuma, né, acho que o SUS é algo que ficou provado, né? Quando nós dissemos, não era premonitório, né, era apenas a experiência de quem trabalha numa unidade do SUS também, né, que trabalha numa grande instituição pública, sem dúvida nenhuma, o SUS é algo que hoje, quando nós, enfim, eu poderia ficar muito tempo falando disso, Paula, e não quero fazê-lo, mas quando nós discutimos, por exemplo, com a iniciativa privada, quando eu fui procurada pela Luísa Trajano, por exemplo, para discutir a questão das vacinas privadas, porque a iniciativa privada queria comprar vacina, e foi um trabalho, talvez das coisas mais úteis que eu tenha feito, foi realmente desconstruir isso. E hoje, quando cada empresário manda uma foto dizendo "Viva o SUS", se vacinando, é algo que eu acho que nós conquistamos. Quer dizer, a iniciativa privada brasileira entendeu que vale a pena investir em projetos e reconhecer o SUS como aquele serviço que, sem dúvida nenhuma, se ele hoje já responde por 70% ou talvez mais, né, com esse empobrecimento da população brasileira durante a pandemia, seguramente o SUS vai responder aí por 80%, sendo que tinha gente da iniciativa privada que nem sabia que era o SUS que pagava procedimentos de alto custo, por exemplo, como transplante, fornecimento de medicamentos de alto custo para doenças raras. Tudo isso é feito pelo Sistema Único de Saúde. Então, é preciso que esse entendimento se amadureça, inclusive dentre essa iniciativa privada, que eu acho que pode nos ajudar, né? Então, assim, eu acho que isso tem que ser visto, inclusive, sem nenhum dogma, né, de maneira muito aberta, né, e ir amadurecendo a partir de agora. Obrigada, Margarete. Guilherme, passo para você. Bom, eu acho que o primeiro tema é um tema realmente muito importante e, de novo, eu acho que é um legado da pandemia. Havia muita discussão, e há ainda, né, muita discussão sobre o papel e a possibilidade do telesaúde desempenhar realmente um papel, digamos assim, mais central nesse processo, né, de atenção primária, principalmente, né, e até, eventualmente, um pouquinho mais especializada. Eu acho que isso estava sendo discutido, isso tinha muitas resistências na área da saúde, por vários motivos que você pode imaginar também, né? Ou seja, o telesaúde ele não consegue substituir determinadas atividades e, portanto, para ele ser implementado, ele precisa ter bem definido, né, o seu escopo, né, de início e fim. E eu acho que a pandemia trouxe, digamos, essa experiência forçada da importância do telesaúde num contexto pandêmico. Eu acho que essa experiência, de fato, vai permitir que se amplie a utilização dos instrumentos de telesaúde, principalmente na atenção básica no Brasil. Do meu ponto de vista, é escalável, a gente tem tecnologia para isso,
não é? Existem tecnologias simplificadas para essa função. Eu acho que o que precisa ficar bem claro é o quanto e qual o papel e o escopo e a abrangência da telesaúde dentro do contexto, principalmente da atenção primária à saúde. Então, eu entendo que é escalável, sim, e que é um aprendizado e um legado dessa pandemia. Em relação ao SUS, eu acho que enfim, eu acho importantíssimo, né, que a gente reconheça a relevância, né, do SUS. Eu acho que o contexto pandêmico trouxe, de fato, essa discussão, né, sobre o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde e os seus limites para a discussão da sociedade. Eu acho que essa discussão, ela, de um ponto de vista, ela ainda foi muito focalizada na assistência hospitalar, né, que eu acho que foi, de alguma forma, uma priorização, né, que foi feita na pandemia, né, ou seja, olhar para a atenção hospitalar, que eu acho que é um aspecto importantíssimo, acho que o Alexandre deixou isso muito claro, não é? Mas o SUS aí ele é muito mais do que isso, né? Ou seja, então a atenção primária, a estratégia de saúde da família, as ações de vigilância epidemiológica, todas elas, né, são incorporadas no que a gente chama de Sistema Único de Saúde, não é? E também esse Sistema Único de Saúde é um sistema único universal e público, mas no sentido com a participação privada. Eu acho que o que precisa ser discutido, eu concordo com Margarete, é como que a gente consegue ter um grau de consenso da sociedade sobre a importância de ter, né, um serviço público como o Sistema Único de Saúde, bem financiado, abrangente, e que permita, né, que seja qualificado com a participação de diferentes modelos de gestão na sociedade. Então, acho que essa discussão é importante. Se a gente ficar cada um no seu canto, né, só pode ser público ou só pode ser privado, eu acho que dificilmente vai conseguir superar os gargalos que estão apresentados hoje. O Sistema Único dá conta das necessidades da saúde da população brasileira. Obrigada, Guilherme. Alexandre, eu passo para você. Bom, no que se refere à questão do telesaúde, eu acho que realmente a pandemia demonstrou que determinados tipos de atendimento ou determinados tipos de prestação de serviços são viáveis sem a presença física das pessoas, sem o encontro físico, pelo menos rotineiro. Mas eu acho que nós temos que ter um certo cuidado com essa. Por quê? Porque, para ficar no exemplo que foi muito complicado, o exemplo da educação, que aconteceu com as crianças. Vai ter aula remota. E agora nós estamos descobrindo que se abriu o fosso entre as pessoas de menor condição social e as pessoas de melhor situação aumentou durante a pandemia. Por quê? Você descobre que, eventualmente, aula remota depende de equipamento, depende de internet, depende de instalações na própria casa, né? Você colocou uma criança, por exemplo, de repente, numa casa onde ela não tem uma mesa para estudar, não tem uma cadeira para sentar. Então, aquilo que o Guilherme até chamou a atenção na fala dele inicial, né? A escola é um espaço extremamente importante de socialização, é um equipamento social importante, você também, Paula, enfatizou isso, e nós temos que pensar que isso também pode acontecer na saúde. Uma coisa é o sujeito ter um aparelho celular que ele eventualmente usa para receber mensagem no WhatsApp. Outra coisa é ele ser protagonista do tratamento da saúde dele. É ele ser capaz de olhar o histórico dele, é ele ser capaz de baixar efetivamente uma prescrição, é dele efetivamente saber acompanhar a situação dele ao longo do tempo. Isso aí não depende simplesmente dele ter um celular que ele comprou no camelô e que toda hora ele troca de número e que a internet dele não funciona dia sim, dia não. Ou seja, ele vai depender de investimento público, ele vai depender de educação, de investimento na capacidade dele de lidar com esses equipamentos também.
porque senão que nós vamos fazer uma consulta à distância, eventual. E eu acho que isso não pode ser o objetivo. Então, eu acho que a questão da telesaúde pode ser importante. A professora doutora Margarete trouxe o exemplo, né, da Fiocruz com a comunidade lá. Então, eu acho que conversar com ela, conversar com o pessoal da Fiocruz, para saber, olha, como é que essa experiência, que eu tenho certeza que é de altíssimo nível, de alta qualidade, pode eventualmente ser emulada, ser replicada em outras circunstâncias. Mas não é simplesmente dizer assim, olha, agora você vai fazer consulta com o teu médico pelo WhatsApp. Porque isso aí pode piorar muito a situação. Bom, no que se refere ao SUS, quer dizer, acho que houve efetivamente um ganho de que as pessoas... Eu dou aula de economia da saúde na UERJ, né? Eu criei essa cadeira lá, dou aula de economia da saúde na Faculdade de Economia da UERJ, que, digamos assim, não atende os estratos mais baixos da sociedade brasileira. E eu chegava lá e perguntava aos alunos o que é o SUS no primeiro dia. Eu sempre fiz esse experimento ao longo aí de, sei lá, uns 15 anos que eu dou essa disciplina. Da turma de 40, 50, 60, às vezes, um tinha ideia. 2 tinham ideia do que era o SUS. Ou seja, alunos de um curso de economia da UERJ, que, entre aspas, é uma universidade, né, de elite, entre aspas, tá? Pelo menos sob o ponto de vista de informação das pessoas que lá estudam e trabalham, as pessoas não sabiam o que era o SUS. Eu acho que esse nível de informação, eu acho que isso melhorou. As pessoas tomaram consciência de que existe um sistema único de saúde que pode dar muita coisa a elas. Mas, como também o próprio Guilherme e a própria, né, Margarete colocaram, existem vários SUS. E uma das coisas que eu sempre também falo, todo mundo usa o SUS. Todo mundo. Se é pobre, se você é rico. Os empresários não sabiam que o SUS pagava procedimento de alta complexidade. O empresário, de repente, pode não ter noção nem de que o cachorro dele que está passeando na rua não pega hidrofobia porque o cachorro do pobre lá está vacinado pelo SUS. E ele, de repente, não sabe disso. Né? Que o cachorro dele não vai levar um carrapato com febre maculosa para dentro de casa porque o SUS eventualmente atendeu o cachorrinho dele lá, o cachorro da empregada dele no meio da rua. Então, a percepção é importante? É importante. O SUS, no meu modo de ver, é um elemento civilizatório. Eu acho que ele é um dos pilares, uma das âncoras que permite que a sociedade brasileira hoje não esteja conflagrada na rua e que nós não estivéssemos hoje contando 1 milhão de mortos, lamentando e chorando 1 milhão de mortos. Mas nós precisamos viabilizar que esse reconhecimento se torne apoio efetivo, financiamento, aporte de recursos, gestão, reconhecimento das esferas governamentais, executivo, legislativo e judiciário. Não adianta somente as pessoas em casa baterem palma e botar uma camisa "Eu amo o SUS". Isso não vai viabilizar o SUS. Isso, inclusive, pode ser um elemento de frustração que amanhã depois as pessoas estão dizendo, olha, eu fui enganado mais uma vez, esse negócio não funciona. Então, enfim, eu acho que o SUS é extremamente importante, é vital para a sociedade brasileira, mas ele precisa de condições efetivas para que ele possa desempenhar a sua missão, que é nobre e é absolutamente essencial. Obrigada, Alexandre. A gente está chegando no final da nossa mesa. Eu queria rapidamente deixar um minutinho para cada um de vocês fazerem umas considerações finais antes da gente encerrar. E a gente mantém a ordem. Margarete, começa por você. Muito obrigada, Paula. Obrigada, foi um prazer participar. Eu acho que reflexões como essa, em que nós temos a oportunidade de compartilhar, quer dizer, diversos olhares, né, sobre o mesmo problema, sem dúvida nenhuma devem ter o objetivo, e eu espero que essa atividade tenha tido, de fazer com que aqueles que nos ouvem reflitam, formulem, amadureçam as suas perguntas e que nós, com isso, possamos contribuir todos juntos, cada um na sua seara, né? Mas, como eu já disse mais de uma vez, saindo das nossas searas e nos aproximando, humanizando um pouco mais o nosso trabalho técnico, tecnológico, técnico, científico, acadêmico, sem dúvida nenhuma nós podemos estar mais irmanados nesse momento em que eu acho que o aumento da consciência crítica da sociedade brasileira sobre o que aconteceu e o que vai acontecer e nos preparar de maneira mais adequada para esse próximo ano que começa, tanto na educação quanto na saúde, sem dúvida, eu acho que esse é o objetivo dessa nossa reflexão. E, uma vez mais, agradeço aí a companhia, Paula, e o convite para estar aqui com vocês.
Obrigada, Margarete. Guilherme? Eu queria finalizar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Eu acho que nós tocamos em pontos cruciais, de um ponto de vista da academia, digamos assim, ou da pesquisa. Eu acho que é muito importante, nós não tivemos essa oportunidade, possivelmente, ao longo da nossa formação, e eu acho que a gente se depara hoje com um aprendizado, né? Uma frustração que leva a um aprendizado. Eu acho que a frustração do pesquisador é perceber que a ciência é muito importante, mas a ciência não pode tudo, não é? Ou seja, então, a ciência é essencial para balizar, digamos, determinadas decisões, mas as decisões, elas vão além da ciência, elas são decisões que têm que ser tomadas pela sociedade e nós precisamos, então, aprender a dialogar com a sociedade. Então, acho que essa experiência aqui, ela dá continuidade a grandes experiências que nós todos tivemos ao longo da pandemia e que eu espero que se continue como prática, né, na academia pelos próximos anos. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Alexandre? Eu também gostaria de agradecer a oportunidade excepcional, reconhecendo, inclusive, o mérito de 3 instituições tão importantes, né, como o IMDS, o IEPS e o Banco Mundial, terem se associado para fazer um evento desse tipo. Quer dizer, isso não é muito usual, né? Não era muito usual, talvez, antes da epidemia. Quer dizer, então, agora nós estamos vendo instituições importantes se consorciando e também estão nos dando, nós acadêmicos, cientistas, pesquisadores, a oportunidade de atingir um público muito maior do que nós atingiríamos inicialmente ou atingíamos antes, né, dentro das nossas bolhas. Quer dizer, nós falávamos para os nossos pares, hoje em dia nós temos a oportunidade ampliada de falar com setores muito amplos da população e de aprender com esses setores, de ter a humildade de reconhecer que as pessoas, a sociedade em geral, tem muito a nos ensinar, se não nos ensinar propriamente dentro do nosso campo, mas do que eles efetivamente precisam, do que eles efetivamente esperam de nós, inclusive nós que somos trabalhadores de instituições públicas, nós somos empregados dessas pessoas, nós somos empregados da sociedade, então não faço ciência para satisfazer o meu ego, não, é para atender uma demanda social. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa, muito importante, e que eu espero que continue, e que eu também espero que um dia eu tenha a oportunidade de voltar a compartilhar com todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Margarete Dalcomo, obrigada, Guilherme Werneck, Alexandre Marinho, e obrigada a vocês que acompanharam a gente. A gente encerra, então, essa mesa de abertura, mas o evento segue, e daqui a 15 minutos a gente tem uma nova mesa que vai abordar o tema da primeira infância. Obrigada e bom dia para vocês.